Bom dia, turma 101. Espero que todos estejam bem de saúde e com muita vontade de estudar. Vamos estudar. O país só se desenvolve se tiver educação. Sem estudar fica muito difícil. Então vamos estudar e hoje nós vamos ver a aula de matemática. Já vimos a parte de progressão aritmética e hoje nós vamos ver a soma dos termos de uma PA. Então nós vamos pegar agora os termos da PA, de 1 até N, somar e encontrar esses valores. Ah, professor, isso é muito fácil, é só somar 1 mais 2 mais 3. É verdade. Só que quando são muitos números, você vai ter gastar muito tempo para fazer essa soma. E através da fórmula fica fácil. Você faz em 30 segundos uma questãozinha com infinitos números, tá ok? Então, para se estudar a soma dos termos de uma PA, basta gravar essa formulazinha aqui, ó. Sn é igual a índice 1 mais a índice n vezes n dividido por 2. Vamos repetir. Soma dos termos. A fórmula é Sn, tá certo? Sn igual a índice 1 mais a índice n vezes n dividido por 2. Quem é Sn? É a soma dos termos. Esse n vai ser os termos dos dados da PA. A índice 1 é o primeiro termo da PA. E o índice n é o último termo. E n é a posição do número de termos. Tá? Repetindo. Primeiro, o Sn é a soma dos termos. O índice 1 é o primeiro termo. O índice n é o último termo. E o n é a posição dos termos. Ou seja, o número de termos da PA. Então é fácil decorar. Basta saber essas 3 letrinhas. 4 no caso, né? Sn, de soma, S de soma, soma dos termos. A índice 1, primeiro termo, que nós já vimos lá na PA. E a índice n é o último termo da PA. E o n é o número de termos. Tá ok? Juntando isso aqui, deu uma formulazinha que vai ser muito fácil. Tá ok? Então vamos ver o primeiro exercício. Diz o seguinte, ó. Qual é a soma dos 30 termos iniciais da progressão aritmética? Olha o detalhe aqui, ó. 30 termos. Significa que vai ter quantos termos essa PA? 30. Então, já sei o número de termos. Ah, professor, mas a PA está cheia de pontinhos, então ela é infinita. Não, minha gente. Ele está dizendo lá na frente, no início, no enunciado do problema, que essa PA tem 30 termos. Pronto, eu já sei que o último termo, eu tenho 30 termos, eu não sei quem é o último termo. Então, nessa situação, o que eu vou fazer? Primeiro, calcular o último termo da PA. Porque eu não sei, eu tenho que ter o primeiro e o último. E se ele botar o primeiro e o último, fica fácil, é só somar direto, dividir por 2. No caso aqui, quando está pontilhado, eu tenho que calcular o último termo. Mas como é que eu calculo? Através da fórmula que nós já vimos lá na aula anterior, que é a fórmula da PA, que é a fórmula da PA. A índice n igual a índice 1 mais n menos 1 vezes r. Então, a partir da fórmula da PA, eu calculo o último termo. Quem é o primeiro termo dessa PA? O primeiro termo é 2. Quem é o último termo? É o que eu vou calcular. E quem é a razão? É só subtrair, ó, 9 menos 2. Aliás, 9 menos 2 dá 7. Então, 9 menos 2, 9 menos 2 vezes
a própria razão. Tá? Então, aliás, n é o número de termo, é 30. Então, 30 é o número de termo, é n menos 1. Então, 30 menos 1 vezes a razão. Quem é a razão? A razão é você pegar o posterior, multiplicar pelo anterior. Então, fica 9 menos 2, 7. 9 menos 2, 7. Então, eu tenho a razão que é 7. 30 menos 1 dá 29. 29 vezes 7 dá 23. Olha, 203. 203 mais 2, 205. Esse é o último termo da PA 205. Então, ele começa com 2, mais 7 dá 9, mais 7. 9, 7, 16. E aí vai. Se você somar cada termo desse mais 7, você vai chegar que no 30º termo ele é 205. Eu só não entendi. Tá bom, vamos repetir. Para mim encontrar o último termo dessa PA, eu tenho que encontrar o último termo. Quem é o último termo? Vamos calcular através da fórmula da PA. Então, quem é a fórmula? A índice n igual a índice 1 mais n menos 1. Então, esse nzinho eu troco por 30, porque é a quantidade de termo que eu vou ter. Desculpa aí. Então, vai ficar agora 2, que é o primeiro termo, n menos 1, 30 menos 1, porque 30 é o número de termo, vezes a razão. Quem é a razão? 30 menos 1. Aliás, 20, pega o segundo termo e subtrai do primeiro. 30 menos 1. Aliás, a fórmulazinha é n menos 1. Então, fica 30 menos 1 vezes a razão. Quem é a razão? A razão você pega o termo posterior e subtrai o anterior, que dá 7. Então, 30 menos 1 dá 29 vezes 7. 29 vezes 7 dá 203. Mais 2, 205. Então, esse é o último termo. Então, agora nós já temos o primeiro termo, tá? O último termo, tá? O n, que é o número de termo, e o 2, que é o que não vai mudar. Quem é o n? Então, o S de 30, a soma dos 30 termos. A soma dos 30 termos é, quem é n? 30. O A índice 1 é 2. E o último termo, 205, dividido por 2. Então, vai ficar assim, 205 mais 2, 207. Vezes 30 dá 6.210, dividido por 2. Dividindo isso por 2, dá 3.105, ok? Então, gente, o caso aqui é muito fácil. É encontrar o último termo. Depois do último termo, eu jogo direto na fórmula. Tá certo? Qual a fórmula? A fórmula da soma dos termos. Quem é a fórmula da soma dos termos? É n vezes a índice 1 mais a índice n, tá? Dividido por 2. Não tem mistério nisso aqui. É muito fácil. Então, o que nós vamos fazer? Essa questão, parece que tem um gabarito. Nós vamos lá no gabarito e marca a opção correta. Vamos ver quem é esse gabarito, tá certo? Só completando aqui. Então, nós vamos para o gabarito e ver quem é. Nossa resposta foi 3.105. Se foi 3.105, nós vamos lá na letra A, B, C e D e ver onde é que tem 3.105. Então, no caso, é a letra B. Gente, é isso que nós temos que fazer quando a gente pega um problema que tem um gabarito. Não é ir lá na resposta e vem e marca como tem alguns que têm feito. Teve um aluno aí que eu mandei uma atividade e dentre os exercícios que eu mandei, eu botei um que eu tinha feito. Pois o que ele fez? Ele pegou o mesmo exercício que eu tinha feito e mandou de volta.
eu não vou dar nota, porque isso é um absurdo. A maioria tem feito, faz na mão, né? Manda numa folha de caderno, tudo bem. Mas ele simplesmente mandou com tudo, as formulazinhas, tudo arrumadinha como eu fiz. Não mudou uma vírgula. Isso é falta de vergonha. Ah, pessoal, mas tem dificuldade. Isso aqui não tem um lápis, uma caneta, uma folha de papel para fazer e mandar. Que coisa. Isso é um absurdo. Vamos também ser mais coerentes, né? Então, a letra B dessa primeira questão. Essas questões eu peguei da internet, mas eu resolvi, tá? Eu não vou mandar só a opção A, B, ou C ou D, porque isso é um absurdo, tá ok? Então, vamos para o segundo. Segundo exercício. Para calcular essa soma, podemos usar a soma dos termos de uma PA. Para isso, basta saber o primeiro e o último termo, ímpar, da sequência, e a quantidade de número de ímpares no intervalo. Para isso, observe que o primeiro número ímpar é 10 e 11. O último número ímpar, antes de... Tá. O que ele quer? Qual é a soma dos números ímpares entre 10 e 100? Ó, qual é a soma dos números ímpares entre 10 e 100? Olha, gente, aí vem aqui a observação. Antes de fazer a observação, eu quero saber o seguinte. Qual é o primeiro número ímpar depois de 10? Porque 10 não é ímpar. Então, o primeiro número é 11. Tá? E qual é... 1000 também não é ímpar. Qual é o bem próximo dele? 990, hein? 900 e... Qual é a soma dos números ímpares entre 10 e 100? Então, vem. Seria 999. Tá ok? Então, ele quer saber qual é a soma dos números ímpares entre 10 e 1000. Então, primeiro, depois de 10 é 11, e o antes de 1000 é 999. Tá ok? O que vai dizer aqui, ó, nessa observação? Já a quantidade de números ímpares é a metade da quantidade de números pares. Se você for fazer a sequência entre os pares e os ímpares, vocês vão ver que vai dar a metade. Tá? Então, o que ele diz aqui? Ó? A quantidade de números ímpares é metade da quantidade total do número da sequência. Note apenas que a sequência começa e termina com números par, no caso 10 e 1000. Para que esse cálculo dê certo, ignoremos um deles. Tá? Assim são 990 números pares e ímpares entre 11 e 1000. Então, 990 vai ser a quantidade de números. Não é que seja números pares ou ímpares, né? É a quantidade de números. Ora, se há metade, já dá para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Quanto é a metade de 990? 400 e... quanto? Vamos ver, vamos fazer a soma aqui. Ó. Então, vamos calcular primeiro o último número. Porque 990 é um número ímpar, né? Nós queremos o número de termos. Então, a índice n é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes r. Por que eu quero o número de termo? Para calcular a soma. A soma não precisa de n, número de termo? Preciso. Não precisa do primeiro termo? Sim. E do último termo. No caso, nós já temos o primeiro, o último, mas não temos o número de termo. Então, vamos partir da equaçãozinha da PA. A índice n igual a índice 1 mais n menos 1. Que é a índice n? 999. Hoje está ruim.
A índice 1 é 11, n menos 1, que eu não sei o número de termo, e a razão é 2, tá? Fazendo essa continha aqui, ó, vai ficar 2 vezes n, ó, fica 11 mais 2 vezes n menos 2. 11 menos 2 dá 9, tá certo? Então fica 999 igual a 2n mais 9. Trazendo 9 para o primeiro membro, vem com o sinal trocado. Então fica 990 menos 9, dá 990, que é exatamente aquele número que a gente tem lá em cima, igual a 2n. Tirando o valor de n, fica 990 dividido por 2, que dá 495. Professor, não entendi. Bom, inicialmente, ele não sabe o número de termos. Nós temos que calcular, porque precisamos para usar na fórmula da soma dos termos. E aí, o que se fez? Eu sei que o primeiro número, depois de 10, é 11. Então, eu trago para cá para a fórmula. E o último termo é 999, que é antes de 1000 e que é ímpar. Ele quer saber a soma dos termos ímpares entre 10 e 999, entre 1000. Então, tirando o valor de n, através da fórmula da PA, eu tenho que a índice 1 é n, é 11, a índice n é 999, e o n é que eu vou calcular. Jogando na fórmula da PA, fica 999 igual a índice 1, que é 11, que é o primeiro termo ímpar, tá? O n menos 1 vezes 2. De onde é o 2? É da razão, 13 menos 11. 15 menos 13 dá 2, é a razão. Então, assim, eu tiro o valor do n. Fazendo essa continha, vai ficar 999, que é o valor do índice n, igual a índice 1, o índice 1 é 11, mais n menos 1 vezes 2. 2 é a razão, tá ok? Então, agora, fazendo essa continha, eu multiplico o termo que está fora do parênteses, fica 2 vezes n dá 2n, e 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, lá do outro lado fica 999 igual a 11 mais 2n menos 2. Aí eu somo, ou subtraio 11 menos 2 dá 9. Esse 9 eu trago para o primeiro membro. Ele vem com sinal trocado. Então, fica 999 menos 9 igual a 2n. Ora, 999 menos 9 dá 990. Então, 2n igual a 990. Tirando o valor de n, o termo que está do lado oposto da variável passa a ser numerador. Então, fica 990. E o termo que está junto da variável passa a ser denominador. N igual a 990 dividido por 2. Dividir 990 por 2, eu tenho o n igual a 495, que é o número de termos ímpares. Agora eu vou fazer a soma, porque isso aí foi só para encontrar o número de termo. Então, agora fica, ó, a soma dos termos vai ser n vezes a índice 1 mais a índice n, dividido por 2. Ora, o n é 495, nós já encontramos lá em cima. Que é o primeiro termo? 11. Quem é o último termo? 999, que é o último termo. Professor, e esse 990, que já apareceu aí? 990 foi a operação que fizemos através da fórmula da PA, encontramos 990 e dividiu por 2, deu 495. Isso é o número de termos que são ímpares. Assim como vai ter também o número de termos pares. Mas no caso aqui, ele pediu números ímpares. Então fica 495 vezes 11 mais 999. Somando 999 com 11, dá 1010. Vezes 495 dá um valor bem grande, ó. Dá 499.950. Dividindo por 2, dá 249.975. Então, 249.975, 24.000
249.975 veio da divisão de 499.950 dividido por 2. E aí nós vamos lá na opção e marcamos a letra que tem esse número, 249.975 é a letra C de casa. Gente, mas não é só para você olhar o exercício. Peguem e vão refazendo. Vocês fazem olhando, na segunda etapa vocês fazem sem olhar. E aí você prova para você mesmo que a questão está correta. É a letra C de casa, tá ok? Vamos para a terceira. Em uma PA de razão 5, cuja soma dos 50 primeiros termos é 6.625. Qual é o 20º termo dessa PA? Ou o 25º elemento? É a mesma coisa que o 20º termo da PA. Então veja o que ele pede. Ó. Ele diz que numa PA a razão é 5. Ele começa falando de PA, cuja soma dos 50 primeiros termos é 6.625. Qual é o 20º elemento dessa PA? Então, o que nós vamos fazer? Tirar primeiro os valores dados no problema. Que é a razão? 5. Que é o número de termos? 50, ele deu lá. A soma dos 50 primeiros termos. Ah, professor, mas bom, não pode ter mais? Não. Ele disse que são 50 primeiros, então vai do primeiro termo até 50. Só tem 50 termos. Tá? E que essa soma é 6.625. O que nós vamos fazer? Calcular quem? Veja bem. Se ele deu a razão, deu o número de termos, é porque você vai precisar de algum termo aqui. Tá? No caso do A50, que é o último termo. Ele disse que tem 50 termos, mas ele não disse que é o último termo. Então, nós vamos calcular. Trazendo a formulazinha da PA. Então, primeiramente, precisamos relacionar os termos inicial e o final. Ou seja, temos que ter o primeiro e o último. Tá certo? Então, a fórmula da PA, a índice N igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R. Através dessa formulazinha, nós vamos encontrar o termo de número 50. Como é que vamos fazer? Substituir os valores que nós temos na PA. Quem é a razão? A razão é 5. Qual é o número de termos? 50. Então, a fórmula vai ficar a índice N igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R. Substituindo para encontrar o termo 50, fica a índice 1 que ele não deu, N ele deu que é 50 menos 1, vezes a razão. Quem é a razão? A razão é 5, ele deu. Substituindo aqui, ó, eu tenho 50 menos 1 dá 49. 49 vezes 5 dá 245. Então, o termo de número 50 é a índice 1 mais 245. Ah, professor, quanto é o índice 1? O índice 1 eu não sei quanto é. Eu vou encontrar isso aqui. Então, o índice N, que é o último termo, que é a índice 50, é igual a índice 1 mais 245, nós encontramos aqui. Ó. E a soma dos termos é 6.625. Então, agora eu vou aplicar esses dados na soma dos termos. Então, vamos ver. Ó. Quem é a fórmula da soma dos termos? N igual a índice 1 mais a índice N sobre 2. Quem é o N? O N é 50. Então, eu substituo aqui, ó, na fórmulazinha. Tem a fórmula, substituo no 50, no N, 50. Quem é o índice 1? O índice 1
Ó, a índice 1 mais N. A índice 1 mais N vai ser a índice 1 mais a índice 50, não é não? É ou não é? É. Agora, o A índice 1 eu não sei quem é. Então, ele continua A índice 1. Quem é o A índice 50? É A1 mais 245. Professor, não entendi. Vamos de novo. A soma não é N vezes A índice 1 mais A índice N sobre 2. Quem é o A índice N? Não é A índice 50? É, porque são 50 termos. Então, eu vou substituir aqui, ó. O A índice 1 permanece. O A índice 50 é A índice 1 mais 245. Então, eu trago para cá, ó. É como se fosse só um número. 2, 3, 4. No caso aqui, o A índice 50 é A índice 1 mais 245. Dividido por 2. O que eu vou fazer aqui? Somar os termos comuns dentro desse parênteses. Quem é A índice 1 mais A índice 1? É a mesma coisa somar 1 mais 1. É 2A índice 1. Então, dentro do parênteses, vai ficar 2A índice 1 mais 245. Por que, professor, que ficou 2? É porque eu tenho duas vezes A índice 1. É como se eu tivesse 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4. O A índice 1 mais A índice 1, eu somo, eles não são iguais, então eu posso somar. São termos comuns. Então fica 2A índice 1 mais 245. Agora, ó, na soma, né, 6.625, aqui, ó, eu faço produto dos extremos, produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, fica 2 vezes 6.225 igual a o 50, o que está fora do parênteses, eu multiplico por todos os termos do parênteses, para me encontrar o A índice 1. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 6.625 dá 13.250. 50 vezes A índice 1, vezes 2 A índice 1, vai 50 vezes 2 dá 100. Então, fica 100 A índice 1. 50 vezes 245 dá 12.250. Ah, professor, mas esse número tão grande. É a mesma coisa de ser um número pequeno. É só saber fazer a multiplicaçãozinha. O que está fora do parênteses tem que se multiplicar pelo que está dentro. Não esqueça disso. Tá bom, gente? Então, agora o que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar o A índice 1. Esse 12.250 eu posso somar com 13. Então, eu levo ele para o primeiro membro, ele vai com o sinal trocado. Então, 13.250 menos 12.250 dá exatamente 1.000. Ficou fácil agora. Igual a 100 A índice 1. Tira o valor do A índice 1, ó. 1.000 dividido por 100 dá 10. Como é isso, professor? O que está do lado oposto é numerador. E o que está do lado da variável passa a ser denominador. Vou melhorar isso aqui e para que vocês vejam de onde veio. Então, eu tenho A índice 1, vou fazer aqui, ó, A índice 1, A índice 1, oh, vamos melhorar aqui, ó. O A índice 1 é igual a quanto? 1.000 dividido por 100. Então, A índice 1 dividido por 1.000. Pronto. Quanto é o valor de A índice 1? O valor de A índice 1 é igual a 10. 10 vezes 100 dá 1.000. Então, esse é o valor de A índice 1. Terminou o problema? Não, gente, não terminou. Por quê? Porque eu tenho que calcular o último termo. Tá? Então, eu já tenho A índice 1, ó. Tá bom?
Então fica agora, o índice 1, o índice 50 não é índice 1 mais 245? É. Então o que eu vou fazer? Trazer aquela equaçãozinha lá de cima e acrescentar. Ó. O índice 1 é 10 mais 245. Então fica índice 50, 255. Ora, gente, nesse caso, eu tenho o valor do índice 50, que é 255. Então, ó, como eu sei, ele pede lá a soma dos termos. Ó, ele pergunta qual é o 25º. Então, ele quer o 25º termo. Então, eu já tenho o primeiro termo, tenho o número de termos, tenho a razão, eu calculo. Ó, para n igual a 25, que foi o que ele está pedindo, vai ficar A, 25. Quem é o primeiro termo? 10 mais 25 menos 1 vezes 5. Então, fica 10 mais 25 menos 1 dá 24, vezes 5 dá 120. Então, a índice 25 igual a 10 mais 120, que dá 130. Aí você vem na resposta e a letra é quem? A letra 2.250. Então, vamos ver aqui. Ó. Se você fizer o cálculozinho dessa soma, já tem o valor da soma, não tem? Então, fica 6.625. Ele quer mapear qual é o 25º elemento. O 25º é 130. Então, no caso, é a letra C de casa. C de casa, 130. Porque ele quer o valor do 25º elemento. Nós encontramos aqui, ó, A25, o N foi dado, tá? Temos também a razão que foi dada, ó, e o número de termo. Tudo isso aqui foi dado no problema. Vou levar lá para baixo, para que você veja de onde veio. Ó. Eu tenho a razão e tenho o número de termo. Só que esse número de termo agora não é 50, ele quer o 25, que nós já temos aqui. Ó. 50 foi para a soma. Eu tenho 25, que é o número de termo, que é quanto ele pede lá em cima. Tenho a razão. E o primeiro termo nós encontramos, ó, dessa divisão aqui, ó, 1.000 sobre 100, que deu 10. Ó. Então, o primeiro termo, no caso, é 10. E aí é só substituir direto na equação, para encontrar quem? O 25º termo. Ok? Então, ficou fácil, né? Então, no caso, o gabarito dessa questão é a letra C de casa. Quarto problema. Qual é a soma de todos os números naturais que vão de 1 até 100? Então, veja bem. Esse aqui está muito fácil. Números naturais que vão de 1 a 100. No caso, ele deu o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 1. Tá? O primeiro termo é 1. Quem é o último termo? 100. Tá? A soma dos termos, n também é 100. Ó. O primeiro termo é 1, o último termo é 100, e o n também é 100. Fica fácil. Ó. Fica S igual a n vezes a índice 1 mais a índice n dividido por 2. Então, o S é igual a 100, S de soma, né? Igual a 1 mais 100 dividido por 2. 100 mais 1 dá 101, vezes 100 dividido por 2. Ó. Aqui você pode simplificar logo. Ó. 100 por 2 dá 50.
50 vezes 101 vai dar 5.050. Mas você pode multiplicar também, ó, 100 por 100. Vai dar 10.100. Dividir por 2 dá 5.050, ok? Então, gente, 5.050, tá ok? Não esqueçam. E a letra, o gabarito é a letra A, tá ok? Gabarito é a letra A de asa. Vou chamar aquela letra para cima. Tá ok, gente? Então, ó, essa soma dos termos, geralmente, eles vão sempre pedir a soma, mas geralmente eles não dão o último termo. Aí você tem que calcular. E o último termo é sempre em função da fórmulazinha da PA, que você calcula. Tá ok? E se ele pedir o número de termo, também vai ser pela PA. E aí depois você substitui na fórmula da soma dos termos. Sempre vai ser assim. Agora a fórmula da soma dos termos é muito fácil. S, que é da soma, igual a N, que é o número de termo, vezes a índice 1 mais a índice N, dividido por 2. A índice 1 é o primeiro termo e a índice N é o último termo. Ok, gente? Eu acho que essa parte é a parte mais fácil do que a gente tem estudado. Principalmente a própria PA. Você vê que é a parte mais fácil, porque é fórmula direta. O máximo você tem que usar a fórmula da PA para encontrar o termo que precisa e jogar na fórmula da soma dos termos. Tá ok, gente? Muito obrigado. Estudem, porque sem estudar as coisas ficam muito mais difíceis, tá bom? E vocês estudando, eles terão um futuro brilhante. Eu tenho certeza que vocês querem, lá na frente, viver sem muitas dificuldades, tá bom? Jovem, pensa só em brincadeira, mas vocês têm que começar a pensar no futuro de vocês. Daqui a 2 anos, vocês têm Enem, tá bom? E com certeza a gente fica satisfeito de vê-los todos lá na faculdade. E nós fazendo parte dessa engrenagem, que é uma máquina chamada educação. Um bom dia, um abraço a todos, fique com Deus, fique em casa, estudem, ok? Tá bom.